salve, cambada, tudo beleza? Eduardo Borges falando para mais uma questão do Enem 2017 PPL, o Enem aí dos presidiários, tá bom? Para pessoas privadas de liberdade, PPL. Mas antes da gente fazer a questão, né, que vai ser uma questão bem interessante de porcentagens e melhor falando de poder de compra dentro de porcentagens, que é um assunto um pouquinho mais específico e que eu vejo que os alunos não dominam muito bem em regra, não deixa de dar um like aí e também acompanhar aí o nosso canal, né, o canal Eduardo Borges Matemática no YouTube, tá bom? Então já vamos direto para a nossa questão. A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para abate fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu de R$ 100 para R$ 93. Com o mesmo valor destinado à aquisição de carne, em termos de perda ou ganho, o consumidor ganhou ou perdeu quantos por cento em seu poder aquisitivo de carne? Aí nesse momento, se o aluno ele nunca estudou poder de compra, ele vai ficar um bocado perdido aí nessa situação. Mas vamos lá, poder de compra é uma coisa relativamente simples. Basicamente, poder de compra, quando a gente fala de forma genérica, tá bom? Não especificamente para essa questão, de forma genérica, a gente está falando de salário dividido por inflação. Vamos lá, quando eu falo salário, tá bom? A gente está falando ali do valor financeiro que você tem disponível e o quanto que ele aumentou ao longo do ano, né? Ou ao longo dos anos. Quando a gente fala de salário, em regra, por mais pessimista que o sujeito seja, né, o salário aumenta, né, ao longo dos anos. Ou ele, pior das hipóteses, ele permanece o mesmo. Ao mesmo tempo que inflação, que é o nosso denominador, a inflação significa o aumento dos preços dos bens, tá bom? Os bens de consumo mais comuns ali do brasileiro, uma cesta de consumo dos brasileiros, tá bom? Então, quando a gente fala de inflação, a gente está falando de aumento de preço. Ótimo. O poder de compra, de forma um pouquinho mais específica, ele pode ser entendido também como poder aquisitivo, que é a situação da questão. Nessa questão, a gente vai trabalhar novamente com notação unitária de porcentagem. Em várias questões anteriores, se vocês pegarem direitinho, vocês vão ver eu trabalhando bastante com notação unitária. O que é isso? É aquela situação que a gente considera o 100% como número 1. Nessa situação, fica um pouco mais fácil da gente resumir a questão e ela fica um pouco mais enxuta, fica um pouco mais fácil de ser feita. Vamos lá. Então, a situação está pedindo poder aquisitivo, né? E o que foi falado na questão é o seguinte, ó, no comando dela. Com o mesmo valor destinado à aquisição da carne, com o mesmo valor de aquisição, o mesmo valor que você tem para comprar as coisas, seria basicamente a mesma ideia de ter o mesmo salário. Se o meu valor ele não mudou ao longo do tempo, o valor de aquisição da carne não mudou, ou seja, o salário não mudou, eu posso considerar ele como 100%, ou seja, o meu número 1. Se ele tivesse diminuído, obviamente, seria um valor abaixo de 1. Se ele tivesse aumentado percentualmente, seria um valor acima de 1. Tá bom? Maravilha. Aí, no nosso denominador, nós temos a inflação. Ou seja, em regra, né, vai ser inflação porque vai aumentar o preço dos bens, mas ele também pode reduzir. Uma redução dos preços não é chamada de inflação, tá bom? A redução dos preços é chamada de deflação. Deflação. Esse termo não é tão utilizado assim, mas é interessante você saber. Então a gente está falando de uma redução de preço na questão aí, ó. Repare bem que saiu de R$ 100 e foi para R$ 93. Cuidado agora, cuidado. A nossa arroba do boi, ela custava R$ 100 e ela foi para R$ 93. O avaliador, ele te ajudou bastante nesse momento aí, porque ele colocou 193, né? Ele não colocou nenhum valor quebrado. É a mesma coisa a gente imaginar 100% e 93%. Ora,
Colocando em notação unitária, isso aqui seria o quê? 1 e se converte para 0,93. Ou seja, uma coisa que custava 100%, ela passou a custar 93%. Uma coisa que custava R$1, por exemplo, passou a custar R$0,93. Ou seja, 93 centavos. Ou, no caso da roupa do boi, que custava R$100, passou a custar R$93. Então, o nosso denominador aqui, ó, eu vou colocar 0,93, tá bom? Nesse momento, é quase como um divisor de águas ali, né? Se o aluno está acostumado, ele já trabalhou com notação unitária, ele consegue enxergar isso com uma certa facilidade. Caso você não tenha conseguido entender isso muito bem, eu recomendo que você volte em porcentagens na parte, em vários livros, em várias apostilas, cita isso, tá bom? Que é notação unitária de porcentagens. Falando de Enem, eu julgo, para os meus alunos aqui, todos sabem disso, né? Primordial, é fundamental que o aluno domine notação unitária, porque a gente vai trabalhar muito com porcentagem de notação unitária, aumentos e reduções, e também em probabilidade, né? Então, direto vai ter aí a nossa notação unitária. Maravilha! Então, só fazer 1 sobre 0,93. Vai ser uma continha um pouquinho mais incômoda, né? Porque é uma divisão ali de decimal, mas quando é feita essa conta aí, ó, já acelerando um pouquinho, vai dar 1,075. Atenção, 1,075, repare bem que está acima de 1, não tá? Ou seja, teve um aumento de quantos por cento? Repare bem, se fosse 1,2, seria um aumento de 20%. Se fosse 1,3, seria um aumento de 30%. Nesse caso, é 1,075, ou seja, é um aumento de 7,5%. Um aumento de 7,5%. Muito interessante essa questão. Bate certinho aí com a letra C. Nossa, tá bom? Ganhou 7,5% em poder aquisitivo de carne. Questão muito legal que pede o conhecimento de poder de compra. Se o aluno não sabe isso, ele não consegue praticamente mexer na questão. Beleza? Encare essa questão como uma base para você trabalhar bem com notação unitária. E você tem que saber muito bem falando de qualquer Enem, de qualquer ano. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima questão nossa do Enem 2017 PPL. Até mais!